Geriatra chama atenção para aumento de casos de HIV em idosos. Da Agência Brasil. De acordo com dados do Boletim Epidemiológico sobre HIV/AIDS do Ministério da Saúde, o número de idosos que testaram positivo para o vírus quadruplicou entre 2011 e 2021. O geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Marco Túlio Sintra, chama a atenção para a elevação do número. Ele explica que são diversos os fatores ligados ao aumento, entre eles a falta de campanhas direcionadas a esse público. E acrescenta que os números podem ser ainda maiores, já que é grande a subnotificação por falta de testagem. Leia mais. HIV. Injeção semestral reduziu em 96% risco de infecção em novo estudo. Madonna faz homenagem a vítimas da AIDS com vídeo de Life to Tell. Veja. Pacientes com HIV na Argentina temem impacto dos cortes de gastos de Milei. O Dia Mundial de Combate à AIDS é lembrando sempre em 1º de dezembro. Principal data da campanha. Dezembro Vermelho. O último mês do ano foi escolhido desde 2017 para a mobilização nacional, chamando a atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas que vivem com o vírus HIV. Neste fim de semana, diversas capitais realizam mobilizações e ações de prevenção. Em entrevista ao programa Tarde Nacional da Amazônia, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, o geriatra, Marco Túlio Sintra, disse que acontece de o paciente apresentar sintomas como o emagrecimento acentuado e os médicos investigarem câncer, sem desconfiarem de HIV. Segundo o especialista, é fundamental que os profissionais da saúde solicitem a testagem aos pacientes idosos, já que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Confira um trecho da entrevista abaixo. Agência Brasil. O número de idosos com HIV quadruplicou nos últimos 10 anos. A gente está falando de que números? Marco Túlio Sintra. O número é maior. Há um aumento progressivo que o número de testagens não justifica. E aí vai para uma terceira questão que as pessoas se surpreendem pelo número de casos porque no imaginário das pessoas a vida sexual do idoso se enterrou. É um aumento progressivo em uma faixa etária preocupante. A Agência Brasil. Tem a ver com fatores comportamentais também? Sintra. No idoso, geralmente, há múltiplas causas. Os nossos profissionais não pensam na possibilidade do vírus HIV para os idosos. Então é descoberto com doença já manifesta com sintomas de AIDS numa fase mais avançada. Outra questão importante que não é comentada. Não se direcionam campanhas de prevenção para a pessoa idosa. Então a informação não está chegando. Agência Brasil. Esse vírus é mais preocupante para a pessoa idosa? Sintra. Quando se fala em pessoa idosa, não todos obviamente, mas há um perfil de mais doenças. Há uma alteração no sistema imune. Muitos tomam muitos medicamentos. É uma questão que quando entra o vírus HIV complica. Pode haver interações medicamentosas, de um medicamento atrapalhar o outro. Tem maior dificuldade com o tratamento porque essas pessoas têm mais problemas de saúde. Agência Brasil. Tem muita resistência, principalmente com relação ao público masculino. Com relação ao uso do preservativo nessa faixa etária, Sintra. Entre os idosos, a preocupação do uso é menor. Muitos idosos não imaginam que eles estão se expondo. Muitas vezes as campanhas são voltadas para grupos e não por comportamento de risco. O comportamento de risco pode estar em qualquer faixa etária, inclusive nos idosos que são sexualmente ativos. Novo medicamento para prevenir HIV mostrou 100% de eficácia em estudo. De acordo com dados do Boletim Epidemiológico sobre HIV/AIDS do Ministério da Saúde, o número de idosos que testaram positivo para o vírus quadruplicou entre 2011 e 2021. O geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Marco Túlio Sintra chama a atenção para a elevação do número.
O Dia Mundial de Combate à AIDS é lembrando sempre em 1º de dezembro. Principal data da campanha Dezembro Vermelho. O último mês do ano foi escolhido desde 2017 para a mobilização nacional, chamando a atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas que vivem com o vírus HIV. Em entrevista ao programa Tarde Nacional da Amazônia, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, o geriatra Marco Túlio Sintra disse que acontece de o paciente apresentar sintomas como o emagrecimento acentuado, e os médicos investigarem câncer, sem desconfiarem de HIV. Agência Brasil. O número de idosos com HIV quadruplicou nos últimos 10 anos. A gente está falando de que números? Marco Túlio Sintra. O número é maior. Há um aumento progressivo que o número de testagens não justifica. E aí vai para uma terceira questão que as pessoas se surpreendem pelo número de casos porque no imaginário das pessoas a vida sexual do idoso se enterrou. É um aumento progressivo em uma faixa etária preocupante. A Agência Brasil tem a ver com fatores comportamentais também? Sintra. No idoso, geralmente, há múltiplas causas. Os nossos profissionais não pensam na possibilidade do vírus HIV para os idosos. Então é descoberto com doença já manifesta com sintomas de AIDS numa fase mais avançada. Outra questão importante que não é comentada. Não se direcionam campanhas de prevenção para a pessoa idosa. Então a informação não está chegando. Agência Brasil. Esse vírus é mais preocupante para a pessoa idosa? Sintra. Quando se fala em pessoa idosa, não todos obviamente, mas há um perfil de mais doenças. Há uma alteração no sistema imune. Muitos tomam muitos medicamentos. É uma questão que quando entra o vírus HIV complica. Pode haver interações medicamentosas. De um medicamento atrapalhar o outro. Tem maior dificuldade com o tratamento porque essas pessoas têm mais problemas de saúde. A Agência Brasil tem muita resistência. Principalmente com relação ao público masculino. Com relação ao uso do preservativo nessa faixa etária, Sintra. Entre os idosos, a preocupação do uso é menor. Muitos idosos não imaginam que eles estão se expondo. Muitas vezes as campanhas são voltadas para grupos e não por comportamento de risco. O comportamento de risco pode estar em qualquer faixa etária, inclusive nos idosos que são sexualmente ativos.